mestrado foi na parte de composição corporal, né? E estou em andamento, doutorado aí no Centro de Ciências da Saúde aqui da UFRN, né? Então, porque, sim, o tema é ortografia, né? Justificando o método. Então, por que justificar o método, né? Então, porque que foi que eu puxei esse assunto, né? Já é um protocolo bem implementado, né? Bem conceituado, mas às vezes o pessoal deixa um pouco de lado da importância. Eu vou tentar justificar o porquê que deve ser levado a sério o protocolo específico de uso, né? Então, assim, inicialmente, o primeiro ponto é que o TCI de abdômen total, né, ele pega desde acima das duas cúpulas diafragmáticas até abaixo do pubis ou do trocânter menor, que são as referências. Quando a gente fala de uro-TC, a gente não precisa pegar o, o abdômen total, né? Então, a imagem inicial, a gente pegando aqui da altura de T11, T12, mais ou menos, na metade de T12, a gente já pega a altura acima da altura dos rins, né? Então, não preciso incluir todo o fígado. E a porção inferior, na porção, a imagem inferior, né? Na porção final do fórum obturador, já consigo pegar abaixo da bexiga, que é a minha imagem final de referência, né? Então, com isso, eu já economizo já essa barra vermelha aqui de dose de radiação, né? A nefrográfica, a princípio, nós precisaríamos pegar apenas a parte do rim, né? Eu vou falar de cada fase depois, só que termina que alguns serviços pedem para incluir pelo menos o fígado na nefrográfica, para se caso tenha alguma lesão hepática ser evidenciada, né? Então, comparando com o abdômen superior, a gente economizaria mais essa porção. E aí, pensando na escritura, também a gente só basta pegar no início do rim, né? Até o final da bexiga. Então, se eu fizer uma soma do que a gente economiza nas três fases, comparado com o abdômen total, a gente consegue economizar mais do que um abdômen superior de dose de radiação, né? Então, por isso que precisa ser dedicado, né? Esse protocolo de ouro com o objetivo principal de economizar na dose de radiação, né? Como fase de contraste, a gente vai ter a fase sem contraste, a fase arterial, a nefrográfica e a fase escritura. Então, são as quatro fases padrões. Falando de contrastação, né? A gente tem o rim, essa ilustração anatômica do rim. Então, nós temos aqui esse contorno da cortical renal, do córtex, né? E essa porção mais interna aqui, nós temos a parte medular do rim, que essas porções, elas se contrastam em tempos diferentes, né? Então, a primeira fase arterial, quando a gente faz esse comparativo aqui, você percebe que a cortical renal, ela recebeu o contraste, mas a parte medular do rim, ela ainda não recebeu contraste, né? Então, essa é a característica, que o rim fica na fase arterial, né? Na fase nefrográfica, vocês percebem que toda a parte medular, né, que é o que chama da fase córtico-medular, né? Então, toda a medular renal, ela já está preenchida por contraste, diferente da fase portal do abdômen, por que é feita a fase nefrográfica? Porque a fase portal tradicional do abdômen, algumas vezes pode acontecer da perfusão renal ser um pouco mais lenta e eu ficar com esse aspecto mais arterial e ser confundido aí com uma pielonefrite, por exemplo, né? Então, nós temos o tempo da nefrográfica e a escritura, como o próprio nome já prediz, é o momento em que o contraste está excretando pelo sistema coletor, né? Então, dos tempos de aquisição, né, só retomando, como conceito básico, a fase arterial é naquela faixa de 30 a 40 segundos, a fase nefrográfica é uma fase de 90 a 100 segundos e a fase escritora de 5 a 7 minutos, né? Porém, a fase arterial, ela não entra no exame de rotina, né? A URO, o protocolo de rotina é o protocolo na fase sem nefrográfica escritura, e aí, assim, não existe nenhuma fase que é melhor do que a outra, né? Cada fase, ela tem a sua importância, ela demonstra alterações específicas, e eu vou tentar mostrar o que é que cada fase é, chama mais atenção para vocês entenderem que cada fase tem sua importância. Não é que a fase
arterial é mais importante que a nefrográfica, enfim, vamos passar um por um. Então, perdão, perdão, o telefone que escutou nossa conversa, essa inteligência artificial, telefone travado e, perdão. Então, na fase sem contraste, basicamente, o que vai se procurar é cálculo, né? Então, aqui a gente tem a reconstrução 3D, mostrando os cálculos no sistema coletor. Aqui é a reconstrução da fase de escritura, né? Que é só para chamar a atenção, que é uma fase especificamente para cálculo, né? Então, aqui nós temos um coronal MIP, né? E os cálculos na fase sem contraste, eles ficam bem evidentes, né? Pela densidade, como o cálculo tem um material denso, né? Então, eles ficam nessa perspectiva mais branquinha, né? Ele fica com aspecto da hiperdensidade, né? Com a densidade mais alta. Então, é por isso que ele fica tão fácil de ser visualizado. E aí a sugestão é sempre trabalhar com um MIP um pouco espesso, aí, em torno de 10. E aí, sempre que tiver cálculo, fazer o quê? Medir tamanho e densidade. E fazendo essa correlação entre os planos para que o médico solicitante consiga avaliar melhor. Então, basicamente, a sem contraste é para visualizar cálculo, né? E como eu falei, a importância de medir a densidade é para que o médico possa tomar a decisão qual o procedimento, caso for precisar retirar o rim, se ele vai ser compatível ou não com a litotripsia, né? Que é o procedimento que você quebra o cálculo com a comprimida. E aí, se depende um pouco do médico, mas é nessa faixa entre 600 e 900 HU. Então, alguns médicos consideram acima de 600 HU, esse cálculo ele não é indicado, ele não é quebrável, digamos assim, pelo ar comprimido. Então, é, medir a densidade do cálculo é uma informação muito... Jesus Cristo, vou ter que botar esse telefone lá fora. Perdão, mais uma vez. Sim. Então, a medir a densidade é de uma altíssima importância para o médico solicitante, por causa dessa tomada de decisão, né? Há um procedimento padrão de quando a gente visualiza o cálculo que ele está na transição da junção ureterovesical, né? Algumas vezes os cálculos eles parecem estar dentro da bexiga, nesse caso aqui, ó. Então, vocês olham o contorno posterior da bexiga, parece assim que esse cálculo está solto dentro, mas quando você faz a mudança de decúbito, ou seja, você coloca o paciente em decúbito ventral e repete essa aquisição da bexiga para saber se com a mudança de decúbito esse cálculo muda ou não de posição. Se ele mudar de posição, é sinal que o cálculo está solto na bexiga. Nesse caso aqui, ó, o decúbito ventral, o cálculo continuou mais posterior, mostrando que o cálculo está impactado na junção ureterovesical, né? Então, isso aqui a gente já vê logo na sem contraste e já vira logo se for necessário, né?